Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Nós vamos aqui hoje ver se nós conversamos mais um pouco sobre uma passagem do Evangelho. Agora nós vamos nos apresentar para que vocês também possam acompanhar junto conosco. Eu sou a irmã Ilha de Fortaleza. Sou Gustavo de Campo Grande. Eu sou Marcela de Campo Grande também. Eu sou Jônia de Campo Grande. Eu sou Lenita de Niterói, Rio de Janeiro. Então, pessoal, para iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos pedir a Jônia que faça uma prece inicial e logo depois o Gustavo vai ler o texto que nós vamos conversar. Por favor. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome para analisarmos uma das suas passagens enquanto esteve na terra. Abra-nos a nossa inteligência para compreendermos, mas principalmente o nosso coração, para conhecermos, para sentirmos a sua proposta. Senhor, que a tua paz envolva todos os terráqueos, que possamos ter paz, serenidade, harmonia e amor. Envolva-nos agora e sempre, que assim seja. Então, Gustavo, você pode ler dizendo onde se encontra a passagem, ok? Tá. É o cego de Jericó. Ele já é em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu faça? O cego lhe disse: Rabune, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Muito bem. Então, nós vamos conversar sobre essa passagem e nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Vamos esquecer que é um cego. Então, vamos esquecer que se trata de um cego e vamos pensar em nós mesmos e em pessoas que nós conhecemos que passam por um momento em que tudo parece escuro, que as pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo ou o propósito das coisas, as coisas que estão acontecendo, qual é o propósito, o que significa isso. Então, um momento de escuridão, que até na literatura de São João da Cruz, né, o melhor amigo de Teresa d'Ávila, ele chamava de noite escura. Um momento em que a gente passa por, ou conhece alguém que passa por alguma dificuldade. Uma dificuldade bem séria e que as pessoas ficam como se fossem cegas, não fisicamente, mas como uma pessoa que não está sabendo por onde andar, que tem receio de dar um passo, porque não sabe exatamente o que fazer. E então, eu queria perguntar para a Lenita, né, Lenita? Que veio de tão longe, veio de Niterói. Lenita, você já passou por uma situação assim, de noite escura, quer dizer, de não saber, não dar conta de entender o que está acontecendo e não saber como agir, ou você conheceu alguém que passasse por isso? Bom, já passei e conheço pessoas que passam. Até há pouco tempo uma pessoa veio pedir socorro, uma depressão muito profunda. E uma pessoa que eu não conheço veio via internet, né, Facebook, e uma dificuldade até para ajudar, né, porque falta na gente ainda esse conhecimento até acerca da doença. Mas eu posso falar de mim, né? Sim,
sente E bem. Assim. meus sentimentos com relação a isso, a noite escura na minha vida, tiveram vários eventos, né? Aqui eu vou citar só um deles, que foi relacionado à síndrome do pânico, né? Que foi uma grande noite escura, né? Que levou alguns anos e nublou minha vida. E dentro daquele quadro, a gente não vê, não vou nem dizer que seria estar mentindo para mim mesmo, dizer que eu não via saída. Eu sempre acreditei que havia uma saída. A questão é enxergar a saída, né? E aí, no meu caso, foi ajuda, né? Da religião, esclarecimento, terapia. A terapia foi fundamental na minha vida para sair dessa noite escura. Mas é bastante dolorido, profundo. E quem está vivendo uma noite escura, seja ela de que grau seja, em que setor seja da vida, tem que pedir socorro. Eu pedi. Aqui o cego, você vê que ele grita mais alto. Quando tentam calá-lo, que ele levanta a voz, quer dizer, ele quer uma ajuda, né? Ele não fica com temor. Ele né? não fica com temor, ele quer uma ajuda, ele sente como alguém pedinte, necessitado de ajuda, mendigo no sentido de necessitado de ajuda. Você acha que isso é importante? Pedir ajuda, né? Hoje eu vejo que tem várias outras formas, mas quem está vivendo uma crise, seja ela qual for, você tem a tendência de se isolar, até para não ser marginalizado. E o que é um grande erro, porque a gente acaba ficando mais ensimesmado dentro da situação, que foi o meu caso. Né? Então aí começa você a afastar as pessoas e justamente ter pessoas perto, que às vezes é uma coisa que a gente vive, e isso aconteceu comigo, e depois eu fui saber que fulano estava vivendo isso também, mas eu não tinha como saber, porque eu não dividia, né? Então, eu acho que pedir ajuda profissional, sobretudo profissional, mas tem que ter um amigo. Tem que ter um amigo, um ombro, uma pessoa que a gente possa confiar. Me faltou isso. Jônia, você já estava falando, vamos aproveitar. É que eu sou falante, viu? Então, tranquilo. O cronômetro ainda está no início, então podemos conversar bastante ainda. Então, isso que a Lenita falou, você concorda? Realmente é uma situação difícil, que há necessidade de buscar ajuda mesmo, né? Onde conseguir essa ajuda, por exemplo? A gente sempre encontra ajuda nos mais diversos setores, né? Hoje nós temos os profissionais que nos ajudam, os psicólogos, terapeutas, né? E também a nossa casa de oração, né? Em qualquer religião, a gente vai encontrar sempre uma pessoa dedicada, que dedica momentos para ouvir. Na Igreja Católica, antigamente, tinha o confessionário, que era uma forma da pessoa falar, né? E hoje, nos diversos instituições, eu sou espírita, então, nos centros espíritas exige hoje a entrevista, e você vai, conversa e conta o seu problema. E o que é interessante é que a pessoa que está ali vivencia aquela dificuldade, passa a viver o problema, mas não sofre, né? Ela é capaz de analisar, é capaz de te orientar, te direcionar. E é evidente que não é apenas uma entrevista, um diálogo, mas exige um acompanhamento. Quem não teve uma noite escura na vida, né? Em qualquer área, as perdas, é muito difícil trabalhar com as perdas, né? As perdas de familiares, a perda de saúde por um período, a perda de um trabalho, né? Então, essas noites escuras, realmente a gente precisa de apoio. Tem que buscar um apoio em qualquer pessoa que a gente tenha confiança. Ou às vezes a gente nem conhece, mas possibilita o diálogo num banco, num ônibus ou numa praça. A gente sempre encontra pessoas dispostas a conversar com a gente. Então, tem que buscar. Não fique trancado, não se isole, busque. Né? A orientação é essa. Não fique trancado. Se abra que você vai achar a solução. Eu me lembro assim que a primeira
assim, o primeiro evento na minha vida, que foi uma noite escura, que realmente o chão saiu debaixo dos meus pés, foi no início da minha juventude, quando a minha mãe chegou em casa com a minha avó, que ela era avó adotiva, tinha criado meu pai, e ela abandonou tudo na vida para criar o meu pai, inclusive ela não casou, porque ela teve receio que o esposo não aceitasse essa criança, que ela já se sentia responsável, ou meu pai era órfão. E então eu não conseguia imaginar a minha vida sem ela. Estava entrando no período de idosa, mas era tão saudável, né, que eu não imaginava viver o que ela iria partir. Isso não me passava sequer pela cabeça. Né? Então a minha mãe chegou do médico, que tinha levado ao médico, depois nos chamou para conversar num momento reservado, contou para mim, para meu pai, que eu sempre, como filha mais velha, sempre participei muito dessas conversas difíceis da família, eles sempre me envolveram desde o início. Mesmo quando eu era criança, eles me envolveram nessa conversa, me fizeram participar das decisões, da responsabilidade da família. E aí a minha mãe me contou que o médico tinha falado que o problema de coração, que eu até então não sabia, né? Que a minha avó não tinha mais condições, o coração já tinha crescido bastante, ela iria ficar cada vez mais cansada, cada vez mais debilitada e não tinha muito tempo. Então era o momento da gente se dedicar a ela, dar mais atenção, cuidar dela até que chegasse a hora dela partir. E quando isso foi dito para mim, eu sinceramente eu não sabia nem se eu ainda respirava. Então foi assim um momento muito difícil saber a notícia, né? Foi uma coisa assim, e eu tive que viver acho que mais de um ano com se preparando para esse momento. E foi muito difícil. Eu nunca tinha tirado nota baixa e eu passei a tirar nota baixa. A vida ficou muito difícil para mim. Outro momento foi quando uma prima minha, a gente estava de férias e nós fomos para a casa dos nossos parentes no interior. Nessa época já morávamos em Teresina. Sempre nossas férias eram de volta no interior onde nós nascemos, e a minha prima morreu afogada. Né? Então nós estávamos brincando e ela nadou e depois sumiu, e foi assim uma coisa que eu levei tempo para conviver com a ideia de que isso tinha acontecido. Né? Em todos esses momentos, aí depois vem a vida adulta que a gente vai levando, isso vai ficando mais constante. Né? Mas em todos os momentos em que eu passei por essas noites escuras, eu nunca estive só. Eu recebi muita ajuda e eu pedi muita ajuda. Eu acho que é porque eu também sou extrovertida, então eu sou de falar quando algo me dói e chorar. Né? E eu não sou de chorar com facilidade, até admiro a Leili, a Candice e outras pessoas que se emocionam e choram. Talvez porque eu tenha tido baques muito fortes que me fizeram chorar demais. Então, eu sempre brinco, olha, eu sei que a coisa é séria, ou a coisa é muito forte, mas eu economizo lágrimas. Então, na realidade, eu não faço esforço para não chorar. Mas o que me faz chorar, por exemplo, é sentir que alguém está passando por um problema sério. Isso me faz chorar. E uma das coisas que eu recebi no treinamento como eu ia lidar com problemas com as pessoas, né? Então a vida religiosa nos proporciona algum treinamento que é muito interessante.
E foi um treinamento parecido com os que os médicos e enfermeiros recebem. Quando a pessoa precisar de ajuda, você não tem direito de colocar suas emoções em primeiro lugar. Você tem sangue frio, você ajuda, depois se você quer chorar, aí é outro momento. Se aquilo te afetou mesmo, porque fez lembrar de algo ou de alguém, isso é para depois, você não tem esse direito, seu direito é de ajudar. Então, e esse treinamento, que foi principalmente para momentos missionários, em que a gente pode ir para uma situação de conflito, de guerra, de guerrilha, ou de catástrofes, né? Tanto de acidentes quanto de acidentes naturais, digamos assim. Então, vão precisar da irmã e a gente tem sangue frio para ajudar. Né? Então, quando eu cheguei em Moçambique, que eu fui às aldeias, que eu tive cara a cara com situações que eu já fui dizer, é difícil, né, tem fome, tem outras coisas, mas eu visualizei, eu estive diante de uma criança, porque ainda posso classificá-la como criança, uma menina, em que o pé dela tinha sido destruído numa armadilha de caça, não para caçar animais, como se diz, né, e a gente diz para não causar conflitos, né, mas de caça de seres humanos, de caça de jovens para tráfico de órgãos, né, e outras coisas. Mas, então, e outras coisas que eu vi, isso eram espadas entrando em mim, faixas entrando em mim o tempo todo, mas eu, sabe, mantinha o sangue frio ali, eu fiz o trabalho junto com as irmãs, que já estão lá há muito tempo, acompanhando as irmãs como um auxiliar das irmãs combonianas, e depois, então, à noite eu chorava bastante, né? Mas eu acho que eu vivenciar algumas situações de noite escura, hoje eu agradeço muito a Deus. E as que ainda virão também. Porque esses momentos me fizeram entender, ou pelo menos sentir junto, ter compaixão de quem vivencia experiências que são terríveis, que às vezes a gente não imagina, né? Então, já está perto de fazer um ano que fui a Moçambique, e foi uma experiência fundamental na minha vida, porque de visualizar diversos tipos de situações em que a pessoa tem tudo para desistir da vida, tem tudo para sucumbir, e as pessoas reagem, né? E as pessoas encontram uma força que as faz permanecer lutando, que as anima para permanecer lutando. Então, também eu estava jovem, né? E queria ouvir dele se ele já experimentou alguma situação assim difícil, ou visualizou, ou ajudou alguém, né, a sair de uma situação crítica. Pois realmente os problemas, o tamanho deles, eles se tornam relativos de acordo com a experiência nossa, né? Por exemplo, você relatou problemas aí que diante de algum problema meu, o meu se torna muito pequeno, né? Mas os jovens, pela pouca experiência, eles passam por certos problemas e eles são enormes. São né? enormes porque não tem experiência ainda, né? É a primeira vez, até mais. Então, e principalmente ali pelo conflito, às vezes familiar, né? Às vezes também de família que não tem boa condição financeira e ele sai para trabalhar, e isso acaba prejudicando os estudos, e isso prejudica o futuro dele, ele vê o futuro dele sendo prejudicado. Isso, graças a Deus, de ter que trabalhar e a ponto de prejudicar os estudos, nunca aconteceu comigo. Mas eu já cheguei a ponto de ter dificuldade de tomar decisão, por exemplo, qual curso eu vou fazer, que vai decidir a carreira que eu vou exercer, né, na minha vida. Se vai decidir, aquela que vai, onde eu vou ser feliz trabalhando, né, servindo a sociedade. Graças a Deus eu passei por isso. Mas eu tenho hoje amigos mais jovens que eu
que estão tendo que tomar essa decisão, estão trabalhando. Até ontem um amigo meu falando que está fazendo estágio e isso está prejudicando os estudos dele. E a gente aconselha, né, de acordo com a experiência que a gente passa. Mas o principal de tudo, principalmente trazendo essa lição para o Evangelho, é a gente ter humildade, né, para reconhecer que nada acontece na nossa vida sem que Deus não permita. Que tudo está de acordo com o plano perfeito de Deus. A segunda que eu pego para mim é resignação, né? Nós temos justamente essa aceitação dos problemas e aprender com eles, né? Tirar um aprendizado deles para que da próxima vez a gente enfrente de uma forma melhor. Jesus disse, né, bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados, né? Então a questão do jovem é bem essa. Às vezes tantos adultos já passaram, né, por toda essa fase e falam, cara, você vai passar por isso facinho. Mas realmente a gente tem que sair fora da gente, pedir ajuda, principalmente a Deus, né? E uma coisa que vale para todo mundo, eu acho, é que é o seguinte: quando a gente recorre a uma ajuda, numa casa de oração, no Evangelho, por uma experiência de um problema muito mais forte, né? E acaba superando, é importante, e até fala aqui no final, e imediatamente voltou a ver o cego, né? E o seguia pelo caminho. Ou seja, depois que a gente consegue resolver nossos problemas, é importante não sair de novo fora do caminho. Continuar seguindo o caminho certo, o caminho reto. Porque Deus traça leis que balizam o nosso caminho para Ele, né? E sempre que nós nos desviamos desse caminho, surgem problemas, né, doenças, que tendem a fazer a gente voltar para o caminho. E é aí que a gente tem que aprender, estou indo para o caminho errado, vamos voltar aqui e seguir por esse caminho. Bom, é essa visão que eu tenho, entendeu? Muito bom. Com a minha experiência. Essa longa experiência. Pouca experiência. Marcelo, você é médico, então você tem que lidar com muitas situações. Você também já foi a Moçambique e ao Japão, não é? Então você já viu os diversos tipos de coisas que o contraste, né? O Japão tem muito desenvolvimento tecnológico, as pessoas têm muita a questão do suicídio, a depressão e tudo. E você foi a Moçambique, que não existe grana, não tem desenvolvimento quase nenhum, mas as pessoas têm aquele ânimo, aquele povo festeiro, aquela coisa toda. Como é que você vê tudo isso? Então, em primeiro lugar, eu estou muito feliz pelo convite de estar participando de novo desses diálogos interreligiosos, que a gente está sempre aprendendo uns com os outros, e eu estou aprendendo muito com todos vocês. Estou muito feliz por estar aqui, ouvindo a todos, inclusive, principalmente o Gustavo. Eu queria voltar primeiro no texto, porque nós fizemos um estudo, depois que eu voltei do Japão, a gente fez um estudo sobre o suicídio, está publicado, a gente gravou aqui mesmo no Recanto da Prece, está publicado, se não me engano, em novembro. E a ideia suicida tem 3 características muito importantes: uma ideia obsessiva, a ideia de não ver saída, por isso que eu lembrei, porque a pessoa está cega, não vê saída, e não consegue suportar a dor, eu não vou suportar a dor. E a pessoa segue para esse caminho. E em todos os lugares, a gente leu um manualzinho do Ministério da Saúde, escrito por psiquiatras, em todos os lugares o mais importante é conversar. Foi o que foi falado aqui, a pessoa ter a oportunidade de se expressar. Que ela fique em si mesmada no mundo dela, com as ideias repetitivas, que ela não consegue mudar de ideia, que não tem saída e que não tolera a dor. E o mais importante é ela falar, ela poder expressar. E isso está sendo muito interessante com o que a gente está trazendo aqui para o nosso dia a dia. Veja bem, logo no início, o cego tenta chamar Jesus e os que estão em volta dizem que ele fique quieto, que ele não vai incomodar Jesus. E às vezes a gente se sente assim. Fulano tá bem incomodado de novo com aquele problema. Exatamente. E a gente mesmo pensa, eu não vou falar de novo com a irmã Ilha, porque eu já falei, eu não quero incomodar ela. Mas aqui ele nos ensina a fazer mesmo, e também para o adolescente, para o jovem. O jovem quer expressar sua religiosidade, eu acho, na minha época era assim. Você quer expressar sua religiosidade, mas o círculo em volta te diz não, isso é fora de moda, isso é careta, eu não sei quais são as palavras de hoje em dia. Mas o adolescente, ele tem vergonha de expressar aquilo que está dentro dele. E para todas essas situações, o cego de Jericó é um exemplo, porque tentaram calar ele
E ele não se deixou calar, ele gritou mais alto ainda, eu quero ajuda, Jesus, cadê você? Eu não enxergo, mas eu preciso de ajuda. Então, ouvindo isso agora, caiu que serve como uma luva para mim e para as pessoas adolescentes, para quem está com ideias ou passando por um período da escuridão, que todos nós já passamos, a ideia é de gritar mais alto. E aí, um segundo momento, primeiro a turba que estava em volta, fica quieto, não incomoda, não atrapalha. Mas quando ele venceu esse momento, ele conseguiu se expressar, Jesus chama ele. E o interessante é o movimento dele ter que ir até Jesus. Jesus não foi até ele. Ele teve que ir até Jesus. E aí, de novo, o povo que estava em volta é ao contrário agora. A partir do momento que ele foi chamado, o povo incentivou, vai lá, tenha força. Não sei se foram as palavras usadas, mas vai em direção a Jesus. Então, primeiro nós temos que vencer aquele nosso medo inicial, mas depois que a gente dá os primeiros passos, sempre aparecem amigos que vão nos ajudar, nos segurar até que a gente chegue até Jesus. Então, esse momento inicial me lembrou essas duas coisas. E eu fiquei muito emocionado de ouvir aqui. Primeiro é gritar mais alto, eu preciso de ajuda. E aí ter a certeza de que a ajuda virá até de onde a gente não espera. Os mesmos que estavam em volta, dizendo para não gritar, agora estão dando força para ele ir. Interessante isso aí que você falou, porque Jesus está andando, o cego grita, né? Jesus escuta que as pessoas dizem para o cego se calar, para não atrapalhar, que Jesus está, né, com pressa, está passando. E quando Jesus escuta que as pessoas dizem assim, fica quieto, não atrapalha o mestre, aí Jesus chama as mesmas pessoas. No texto grego é mais claro isso. Chama as mesmas pessoas que disseram para ele, calma, fica quieto aí que Jesus está com pressa, não incomoda o mestre. Então Jesus disse para essas mesmas pessoas, vá lá e chame-o. Quer dizer, agora é a nossa parte. Então é um momento novo nessa nossa conversa, que é não mais eu sou cego, não mais eu que preciso de ajuda, não mais eu que vivo a noite escura, mas agora eu que ajudo alguém a resolver a sua noite escura. E a primeira coisa que o texto nos diz, que o impacto que o texto me causa, sempre me causou, esse texto de Marcos, é que as pessoas que estão junto com Jesus, a primeira coisa que fazem é tentar impedir a ajuda. Né? Você incomoda e essa coisa de você incomoda já causou até suicídio. Né? Então agora eu não tenho tempo, agora o mestre não tem tempo. Espera aí. Então eu acho tão interessante a pedagogia de Jesus, porque se você disse, olha, fica quieto, eu não tenho tempo, ou não incomode agora, ou dá uma desculpa. Aí Jesus disse, aproveita que você que disse isso e vai lá, né? Vai lá chamá-lo. E essa é o primeiro impacto que o texto sempre causou em mim. E há um segundo impacto, que é o impacto de que não é o discípulo que vai tirar a cegueira, que vai resolver aquele problema da noite escura daquele homem. Mas e qual é o papel, qual seria a ajuda? A ajuda é levar a pessoa que está sofrendo a ter um encontro com Jesus. É muito interessante, porque nós que estamos assim num serviço religioso, né, cada um aqui no seu lugar, na sua idade, na sua função, mas tanto é errado, né, conforme o texto, eu não ter o tempo, eu não querer o incômodo, porque é verdade, há um incômodo, incomoda. A pessoa que está deprimida, sugando a energia da gente, querendo mais uma vez contar a mesma coisa, se lamuriar, há um incômodo, não vamos negar, e Jesus não nega. Duas coisas nós fazemos de errado, então, segundo o texto. Ou é não querer ser incomodado, e a outra é querer nós mesmos resolver, porque nós não conseguimos resolver.
nem terapeuta resolve. O terapeuta ajuda. O conselho ajuda. E como a Jônia falou, eu acho que todos os grupos religiosos têm pessoas reservadas para ajudar na Igreja Católica atualmente, além da questão do confessionário, né, que não existe mais a casinha, mas existe a função. Tem também o aconselhamento, né, de senhores e senhoras, e padres e freiras, e tudo que é promovido pela renovação carismática, orientação espiritual. Tem vários momentos em que a pessoa pode buscar ajuda numa igreja católica, e a igreja evangélica tem o chamado serviço pastoral, né, que também acolher o outro e conversar e dar conselhos. Tem pessoas preparadas para isso. Mas nós temos que ter consciência que nós não resolvemos a noite escura de ninguém. O nosso papel é fazer com que a pessoa encontre aquela luz em Cristo. Né? É Cristo que pode realmente resolver, junto com a pessoa mesmo que está passando pela noite escura. Então, todo o apoio que a gente dá tem que ser nesse sentido de levá-lo a Cristo, de falar de Cristo para ele, de fazer com que ele tenha uma experiência, uma confiança, um esclarecimento a respeito de Cristo, para que ele possa encontrar uma força dentro dele, né, de superar. Não sei se vocês concordam, né? Vocês livremente, se quiserem comentar. Eu concordo, sim. E eu até vejo isso pelas dificuldades todas que eu já passei na vida. Embora me sentisse em algumas delas solitária, mas nunca sozinha. Porque sempre, embora eu nem era espírita, muito antes disso, até de ter conhecimento da doutrina espírita, mas eu nunca me senti sozinha. Internamente, eu sempre soube que eu tinha uma força me guiando dentro de cada processo dolorido que eu vivi. E foi essa força que me sustentou para não cometer o suicídio, embora tenha pensado em algumas situações, para buscar ajuda, né? Jesus para mim era uma figura que eu achava distante, então eu me pegava em Maria, era mais próxima. E aí sempre, né, eu botava Maria, sempre pedia a Jesus, mas Maria sempre para mim naquele momento doloroso. Hoje eu tenho mais intimidade com Jesus, até agradeço a você isso. Hoje ele ficou perto, mas bem mais perto. Embora sempre estivesse, né? Essa sensação eu tenho também. Tinha ali uma força me guiando, sempre soube disso. Nunca ninguém me disse isso, eu sentia isso. Na maior das dificuldades. A questão é, quando você está sofrendo, você quer uma ajuda mais palpável. Quer ver uma luz, quer dizer assim, é por aqui que eu ando, né? Quer ver a porta aberta ali, uma segurança. Uma segurança. Porque a sensação é essa, estou caindo, quero me segurar em algo que eu possa me agarrar, né? Jônia, às vezes as pessoas dizem que uma situação assim, muito crítica é muito semelhante a um afogamento, né? E a gente tem que tomar cuidado em ajudar quem está se afogando, porque a pessoa pode afogar a gente. Então, como encontrar esse equilíbrio de ajudar alguém que está passando por uma situação muito difícil e não afogar, não ir para o buraco junto, né? Como é que se resolve isso, né? Quando a gente quer ajudar, a gente não pode se envolver com ser o artista, o seu ponto central mas sempre a Jesus. Né? Na medida em que a gente coloca a figura de Jesus, a gente tem uma força e uma clareza para estar orientando, não dando a solução, porque Jesus nunca deu a solução. Né? Jesus fala, vem, caminha, a sua fé te salvou. Ele sempre responde, ele evidencia que a atitude é da pessoa. Ele é tudo, mas o ato de resolver não sou eu que estou orientando, mas a pessoa é que vai achar esta solução. Qual é o nosso papel?
é como se fosse colocando estacas, né, para a pessoa se firmar. Na medida em que ela firma, ela caminha. E a gente acompanha um pouco e deixa a pessoa caminhar. Mas sempre tem que evidenciar para ela a importância da figura de Jesus na sua vida, da oração principalmente, né? Porque quando a pessoa está tão perdida, ela nem consegue orar. Às vezes a gente tem que pronunciar as palavras para ela ir repetindo, não é? Às vezes já aconteceu isso, a pessoa não conseguia formular uma frase. Por exemplo, a gente tem mania de dar livro para a pessoa ler. Mas ela não dá conta de assimilar. Não dá conta, né? Então, na verdade, quando a pessoa está nessa fase, é fazer o que mãe faz com o filho mesmo, né? É providenciar a higiene, cuidar. Nós temos que ter muito cuidado quando a pessoa está nessa fase, porque todos nós passamos, todos, né? E o que é interessante, você disse que o terapeuta não resolve mesmo. Porque se ele resolvesse, ele também não teria problema, né? Normalmente o terapeuta tem outro terapeuta. Mas o que ele ajuda? A gente achar esse caminho, né? Mas sempre assim, você é que vai achar o caminho, né? A pedagogia de Jesus é clara. Ele não resolve o problema. Levanta-te e anda. Caminhe, tenha fé, né? Sempre nesse sentido. Então eu vejo que o nosso papel, quando estamos orientando, não é passar a viver o problema. Porque no começo a gente pega o problema e carrega o problema 24 horas, como é que você vai resolver? Daí, com o tempo, a gente vai percebendo que ele não resolve. Porque você não pode estar dentro do problema. Você tem que estar fora para ver saídas. Senão vai acontecer o afogamento mesmo. Se a gente não tiver capacidade de segurar o afogado, você vai se afogar também. É interessante, Gustavo, que aqui é o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, né? Aqui tem um versículo, eu coloquei uma coisa aqui, veja o versículo 49 e anota. Lê para a gente aí esse versículo 49, porque eu não me lembro mais do que se trata, né? Jesus parando disse, chamai, e chama um cego dizendo-lhe, anima-te, ergue-te, ele te chama. Ok, aí bem que tem uma notinha 5, né? Sobre o anima-te. O anima-te. O que diz aí? Significa ânimo, coragem, verbo utilizado apenas no imperativo, com o sentido de dar coragem, com ânimo, confiança e esperança. Então você acha que isso aí é o que a gente tem que dizer para quem está no buraco mesmo? O que você acha dessa questão aí da coragem, do ânimo, que é no imperativo, né? A pessoa que foi chamada disse assim, anima-te, coragem, né? Vamos lá. Você pode. Você pode, você dá conta disso. Realmente, eu vejo o problema mais complexo, né? Até pela pouca experiência, né? Que assim, desde pequeno nós somos educados numa sociedade, principalmente, né, que visa o lucro, a se tornar feliz, né? Prosperidade. E quando a gente passa a gente não se prepara realmente para enfrentar problemas, né, de ordem íntima. E quando a gente enfrenta é quase um abismo mesmo, né? Então acho que antes de tudo, é importante a educação familiar baseada no Evangelho, dando para a pessoa um sentimento sólido de que ela sempre, nos problemas dela, pode se amparar em Deus, em Jesus, e ter fé de que a luz aparece uma hora, entendeu? Às vezes a luz está e a gente não consegue ver porque nós estamos cegos, né? Mas ter sempre essa fé sólida para enfrentar esse problema com mais facilidade lá na frente. Agora, quando a gente não tem essa educação e acaba tendo esse problema, o nosso papel realmente é esse, né, de ser o guarda-reio da pessoa para que ela não caia fora da estrada, né? Falando, você pode, você tem coragem. Até ontem eu falei para o meu amigo, cara, você é ser humano, todo ser humano passa por dificuldade. E todo ser humano é capaz de sair de uma dificuldade. Então,
às vezes a pessoa está tão afetada emocionalmente que ela não consegue compreender isso. É difícil você demonstrar ela pela razão. Então acho que antes de tudo é educar, a emoção também baseada na razão, entendeu? Para você ter capacidade de raciocinar diante dos problemas. Olha, eu acho isso aí que você está dizendo assim, uma coisa fundamental. Eu sou filha mais velha, então a gente acaba fazendo o papel da boa menina, da boa moça, né? Daquela pessoa bem responsável, que não causa problema, nem tem problemas, né? Então, se as pessoas me perguntavam assim, Aila, você tem algum amigo que é assim, estranho? Eu não. Meus amigos são todos muito legais, os meus amigos eram perfeitos, minha vida é perfeita, né? E aí a gente vai entrando naquela dinâmica porque a gente vai assumindo um papel, porque a gente quer ser amada pelo pai, pela mãe, pelas pessoas, e a gente, lá no íntimo, a gente acha que se a gente tiver problema, ou se a gente tiver amigo problemático, ou se a gente fez alguma coisa errada, ou até viu alguém fazendo coisa errada, a gente não vai ser aceito. Então aí vai deixar a boa menina e tudo mais. Agora eu achei muito interessante que o meu pai sempre contava fábulas e histórias para a gente dormir. Quando eu estou com insônia, eu pego uma palestra qualquer do Haroldo, porque tem a voz macia, assim como a do meu pai, e ponho bem baixinho, porque é colocar e dormir. Por quê? Porque me remete a uma infância que tinha um homem falando, contando a história daquele jeito e tal. Até às vezes acordo para o Haroldo, sai do tom e dá uns gritos aí, agora é hora de desligar que eu já estou dormindo. Mas é interessante. Um dia meu pai me chamou, eu acho que ele percebeu, e ele falou assim, Aila, não existe, ele disse, olha, as histórias, novelas, romances, tudo isso é maravilhoso, mas não existe uma história de Aila no País das Maravilhas. A história é a Aila no mundo chato, concreto, de regras, de correria, de tudo. Se você cair num buraco com a água para ir para o mundo das maravilhas, você deixará de ser Aila. Você perderá o contato com a sua realidade. Então, isso aí foi muito chocante. E na hora eu, pai, que coisa que assim, o senhor já vem com suas questões estranhas, suas filosofias, como dizia a mãe. Tem, até repetir uma frase da mãe, o senhor e suas filosofias. Mas aquilo ficou muito na minha cabeça, porque também sou muito disso, pareço muito com ele. Então, eu percebi que meu pai era um homem que era muito do mundo da imaginação, mas ele era um senhor concreto, pé no chão, que chamava, que a gente jurava que ele não estava entendendo o que a gente estava passando, e aí de vez em quando ele assim, parece que o problema que você estava passando acabou, né? Você está mais animadinha, a gente, nossa, ele teve essa semana inteira sabendo que estava com um problema. Né? Então, eu vi que ele tinha esses voos, né? Porque ele era muito da literatura, mas ele tinha o pé no chão, ele conseguia uma penetração do ser humano, uma capacidade de dizer umas coisas para nós que era chocante, né? E que nos chamava à realidade. E eu não me esqueço dessa coisa dele dizer, não existe Aila no País das Maravilhas. Esse mundo maravilhoso, de pessoas corretas, todo mundo, boa gente, tudo que você tem que fazer, vencer um jogo, uma rainha de copas, você tem essa imaginação, esse mundo dentro de um buraco, dentro de algum lugar em você, isso não existe. Entendeu? Então hoje eu acho assim que o jovem principalmente que está vinculado a alguma grupo religioso, então às vezes ele é o cara certo, é o cara ético, mas
poxa vida, todos nós somos humanos, então será que na hora que eu sair do mundo das maravilhas, do país das maravilhas, eu não vou quebrar todinho? Porque eu tenho estrutura para enfrentar um mundo real, com seus desafios, com suas coisas, né? Então, hoje se fala muito assim da eficiência, da pessoa se dar bem, da pessoa ter uma realização pessoal, né? Enquanto eu até estou lendo muito, até falei ali para a esposa do Marcelo, a doutora Dídia, que eu li um livro maravilhoso, né, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele diz que se eu busco a realização pessoal, eu me frustro. Se eu busco um sentido para viver, eu não me frustro. Aquela minha realização, ela vai acontecendo na medida que eu vou fixando cada vez mais no sentido da vida. Porque se eu buscar a realização pessoal em si mesmo, eu me perco. Eu nem percebo qual seria a minha realização pessoal. Porque quando eu consigo uma coisa, eu sinto necessidade de outra. Mas eu tenho que procurar o sentido. E eu acho assim que hoje com essa coisa toda, essa figura do bom moço, né, que participa de alguma coisa, que não tem problema, que não tem frustração, que não tem nada desse mundão que está aí. Eu pergunto assim para uma pessoa, um rapaz do grupo de jovens, né, da Igreja Católica, pergunta assim: você conhece alguém que seja dependente? Não, Deus me livre, nunca vi ninguém desse jeito. Eu disse: poxa, mas onde que você mora? Né? Quer dizer, quando eu disse, você conhece, a pessoa já pensou assim, se conheço de ser amigo, né? Já começou a defesa: não, eu não ando com ninguém assim. Não, estou perguntando se você já ajudou alguém, se você já bateu um papo com alguém que é dependente químico, né? Marcelo, o que você tem a dizer? Olha, eu estou pensando muitas coisas que me vêm à cabeça enquanto eu estou ouvindo todos vocês, mas o que eu lembrei mais recentemente foi de uma conversa que eu tinha com a minha filha Eliana, que está aqui nos ouvindo também, participando. Quando ela tinha aula de balé, eu dizia para ela: se você focar a sua felicidade em ser a melhor bailarina, você vai conseguir. Vai durar um dia, 2, um mês, um ano, e depois vai ter outra melhor. E você vai ser infeliz. Mas se você focar a sua felicidade em ser melhor que você mesmo, todo dia você consegue. Eu acho que tem a ver com o que o autor desse livro que você mencionou fala, né? Então, se eu foco num sentido, eu vou me melhorar, eu vou ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho mais chance de ser feliz do que se eu foco em mim mesmo. Eu vou ter tantas coisas, eu vou fazer tais coisas, eu vou ser o melhor. Eu nunca vou ser o melhor, mas eu posso ser muito bom no que eu faço. Eu posso amanhã ser um ser humano de bem, mais do que hoje eu sou um ser humano de bem. E isso não quer dizer que eu não tenho os problemas, não tenho as crises, não tenho o mundo real, o planeta Terra. E aqui Jesus faz um segundo movimento que me chama muito a atenção. O sujeito é cego, para na frente dele cego, pedindo ajuda. Todo mundo já sabe o que ele quer, mas ele diz para o cego: o que você quer que eu faça? Então ele está fazendo com que ele se esforce. Eu não sei bem qual é a melhor explicação, mas ele quer que o cego se expresse, que ele busque a melhor. Então, eu lembro sempre do bater e achareis, buscar e encontrareis. Quer dizer, nós também temos que fazer o nosso movimento de encontro a Jesus. Não é só ficar lá de braços cruzados esperando: Jesus vem aqui me salvar, Jesus. Não, ele vai vir me salvar, ele está do meu lado, ele é meu amigo próximo, mas eu vou me esforçar para ir ao encontro dele. E aí, em seguida que ele cura, o Gustavo comentou muito bem. E em seguida ele seguiu Jesus. E durante a tua fala também eu lembrei uma coisa que tem me perturbado um pouco. Nós vivemos no Brasil um período, eu acho que nós vivemos um período maquiavélico. Eu li sobre o Nicolau Maquiavel, ele disse que ele nem era maquiavélico, ele só descreveu o tempo dele. Ele não teceu comentários, ele não teve crítica. Olha, acontece assim: o rei usa todos os seus... tudo que for possível para manter a coroa. Eu fiquei pensando, se o rei caísse, morria um monte de gente junto. Ele só está descrevendo o seu tempo. Mas os fins não podem justificar os meios. E eu acho que no Brasil todos nós, não sei Weila, mas eu vivo isso no dia a dia. Então, uma vez eu fui para um grupo, uma reunião, que era contra o aborto, que tem um movimento aqui em Campo Grande. E eu estava com medo de chegar atrasado. Eu pensei: vou correr, não. Vou andar na velocidade permitida.
Não tem sentido eu ir correndo para uma reunião pela vida, correndo pela minha vida dos outros de perigo. E eu tenho a impressão de que a gente vive isso a todo momento. Pequenos erros. Não, mas já que eu tenho que chegar na hora para a reunião contra o aborto, eu corro agora, eu vou bater o tanto. Coloca a vida dos outros em risco para proteger a vida de alguém. E nos Estados Unidos também teve um evento assim, né? Parece que mataram um funcionário de uma clínica de aborto, Sim, lutando contra o aborto. Então, você está defendendo a vida ou você está destruindo a vida? Mas eu vi em algum lugar que a gente é completamente intolerante com as faltas de ética alheia, mas muito tolerante com as nossas. E eu acho que as pessoas que estão aqui conosco, que estão nos ouvindo, aos poucos têm que ser alertadas para tomar esse cuidado. Então Jesus é o nosso amigo, que está aqui do nosso lado, nos dá força, nos sustenta, manda a espiritualidade superior vir ao nosso encontro, mas ele não violenta a nossa consciência, ele não obriga você a mudar, ele te dá a oportunidade a todo tempo. E o que você quer? E o que você quer, exatamente. Ele não vai lá e impõe. Exatamente. E a partir do momento em que o cego fez um movimento, ele caminhou até lá com a cegueira, mas com a ajuda daquelas pessoas. E ele chegou lá, o que você quer? Então ele fez aquele movimento, eu quero ser curado. E Jesus fala, a tua fé te salvou. Então, não foi só Jesus, porque nós o vemos como o governador do nosso planeta Terra. É o da Galileia. Gosto também. E outra vez eu estava falando, um jovenzinho muito bom, 10 anos mais novo que eu, um jovem, né? Jovenzinho muito bom, e todo mundo ficou me olhando, o que é esse negócio? Jesus! Então, ele tinha toda a potencialidade de modificar os fluidos, de curar, mas ele não fez isso instantaneamente. Ele deixou a pessoa fazer o movimento de ir ao encontro, de se esforçar, de ter aquele movimento. Então eu acho que tem que ter os dois braços. O amigo que dá o braço para caminhar e o movimento, então estimular a pessoa. Eu acho que aí vem um imperativo, né? Anima-te, força. Então eu acho que esses movimentos todos nós temos que aprender, mas colocar na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos pequenos atos do dia a dia, porque assim o Brasil vai ser melhor, o planeta Terra vai ser melhor. E as pessoas aprendem muito pelos exemplos. Então, se eu exemplifico isso, as pessoas que estão na minha volta podem, o Marcelo está fazendo assim por quê? E aí eu acho que é um primeiro passo para um mundo melhor. Estou lembrando agora do Gandhi, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Foi o que me ocorreu agora na nossa conversa. Mas olha, o nosso cronômetro é cruel. A conversa tá boa, mas nós vamos caminhando para o final, né? E tem tanta coisa para dizer, não é, sobre esse texto, esse impacto que ele nos causa, que eu acho que é a maior beleza de estudar assim um texto bíblico, falando sobre nós, sobre as pessoas, sobre que é a grandeza. Porque se a gente for falar sobre um cego, como é que se vestia um cego, como era tratar um cego há 2000 anos atrás, isso não vai nos ajudar a vencer problemas, nem nos ajudar a ajudar alguém, né? Assim, caminhado para a solução do problema, que é o próprio Cristo, né? Então, agora nós vamos caminhar para aquele recadinho final, tá certo? Quem gostaria de começar a dar aquele recado final, né? Sobre essa questão de, por exemplo, o que seguiria para alguém que está passando por uma crise muito grande, uma noite escura, né? Só para a gente arrematar, que pode ser que alguém assista essa nossa conversa e encontre aí algum ânimo, né, para pedir ajuda, para buscar ajuda. Então, quem se sentiria mais à vontade para dar aquele recadinho? Eu já falei muito, mas olha só, eu lembro também do filme Nosso Lar, que ele mostra de forma visual, às vezes facilita o entendimento. Me parece que quando André Luiz estava no umbral, um tempo grande, os amigos espirituais, e obviamente Jesus, estavam ao lado dele o tempo todo, mas ele não percebia. Então, a partir do momento em que ele conseguiu orar, a luz, ele lembrou da mãe dele, orou. Então, os amigos estão ao nosso lado, mas a gente tem que falar com eles, e o falar é muito importante. E falar com Jesus numa oração, por mais simples que seja, abre as portas para que a gente receba toda essa energia espiritual que está ao nosso lado, pronta para nos atender, nos suportar, nos levantar. Eu li recentemente uma frase curta dizendo que no mundo ocidental nós focamos muito
no que vai acontecer. Então nós sofremos pelo medo do sofrimento. Enquanto nos lugares como a gente viu em Moçambique, o sofrimento é tão grande que eles não se focam no sofrimento. Eles isolam esse pensamento e focam no objetivo. E aí eles conseguem suportar a dificuldade. Então são noções que podem nos trazer força. É lógico, quando o Gustavo fala, eu estou passando por uma dificuldade que parece pequena, mas no momento em que eu estou passando, para mim é grande, é imenso. É do tamanho que eu der para ela. Então esse é um conceito que eu queria dividir, porque eu aprendi recentemente, tenho tentado colocar em prática, às vezes a gente esquece, mas na maior parte do tempo eu tenho tentado colocar no meu dia a dia. E aí, vamos aproveitar, Gustavo, você ainda. Bem curto, eu fico com foco em tentar prevenir, né, que fica com a educação até trazendo problema para o jovem, né, que tipo assim, Falou os tipo pais... assim, falou para o jovem. Pode dizer, tipo assim, vai lá. Que na educação com o jovem, por exemplo, hoje você vai abordar, comigo não acontece isso porque eu me interesso pelo Evangelho. Mas qualquer jovem hoje que vive aí o mundão, né? Se você for abordar ele para falar sobre o Evangelho já tem assim na memória das pessoas uma coisa cafona, né? Até pelo costume, né, das eras de ser aquele ritual, um templo, e não de um mistério que você desvenda cada vez mais. Então, para quem tem esse conhecimento e tenta passar para os outros, e que uma pessoa que não aceita, não precisa falar do Evangelho para ele. Passa o código de conduta que Jesus trouxe para a gente. Porque assim, se você pratica a conduta do Evangelho, você está sendo cristão. Não é só você saber o Evangelho, né? Então, você passar essa moral, que é a moral amizade verdadeira, também, tratar de Jesus como um cara amigo. E com certeza com o jovem você ser amigo do jovem também. Não falar, você tá errado, entendeu? Já passei por isso, vai por mim, entendeu? Porque assim, o jovem também é ser humano e tem orgulho, entendeu? E para ele aceitar tem que ser uma relação mais íntima, uma amizade mesmo, que você aconselha e mostra para ele os prós e contras de uma boa conduta, né? Para ele entender por que eu vou fazer isso, entendeu? Não só devo fazer e pronto. Perfeito. Só isso. Gostei demais, Gustavo. É tipo assim, adorei. Vai lá, Lenita. Tipo assim, tô com o Gustavo lá. Bom, eu acho que pro conselho é uma coisa difícil, né? Não vou nem tomar como conselho. Mas me veio uma imagem de um sonho que eu tive essa noite, que eu passava por uma pessoa que eu tenho como um irmão mais novo, e eu via que essa pessoa estava com dificuldade, passava a mão na cabeça brincando. Na realidade eu nem via. Eu brincava e passava a mão no cabelo da pessoa, eu meio que bagunçava o cabelo e seguia. Só que no que eu seguia, eu senti que a pessoa estava com alguma dificuldade, eu tornei a olhar para a pessoa. Eu vi a pessoa cabisbaixa, aí eu voltei até a pessoa, peguei nas mãos dessa pessoa e fiquei o tempo todo conversando, contando novidades, né? E a pessoa também contando as suas novidades. E o tempo todo eu acariciava a mão dessa pessoa, o tempo todo. Botava assim no meu peito e ficava acariciando. Então eu vejo assim, olhar no olho do outro, né? E se dar ao outro. Porque tanto aquele que está em condição de ajudar, e aquele que está pedindo ajuda, também olhar no olho do outro e pedir ajuda, segurar na mão do outro. Eu vejo assim, com essa coisa do unir forças, porque na realidade um ajuda o outro a levantar-se, né? Ninguém se levanta sozinho. E Jesus é ali, é o mestre, é o guia, é a nossa mola propulsora, é aquele que nos leva para frente, mas ele usa a ação, somos nós aqui para esse trabalho terráqueo que tem que ser feito, né? Então é um pelo outro. Então eu vejo assim, olhar no olho, segurar na mão e vamos junto. Tem de bom ânimo, mas vamos junto, tô aqui, hein, né? Aquela coisa, tô aqui, um olhar, né? Tô aqui, hein? Tô contigo. E aí, Jônia? Olha, tipo assim, por exemplo, foi encantador ver o Gustavo falar hoje, né? Ele, com a sua simplicidade, trouxe tantas soluções e encaminhamentos para a gente trabalhar com o jovem. Então, eu vejo que todos nós somos jovens e, diante das dificuldades, a gente não tem experiência mesmo.
né? É muito fácil resolver o problema do outro. Quando é o nosso é o maior problema do mundo, né? Às vezes é uma coisa tão simples, tipo assim, ó, decidir se eu vou viajar ou não vou viajar. É uma coisa tão, parece tão tonto, mas a pessoa sofre por decidir, né? Evidente que uma decisão simples vai tendo outras decisões mais difíceis. Eu vou fazer uma cirurgia ou não vou fazer? Eu sou com câncer, eu vou fazer tratamento ou não vou, né? Então, na verdade, a gente tem que buscar apoio, conversar bastante e ter esse sentimento de estar sempre disposto em receber ajuda, porque é muito difícil caminhar sozinho, a gente não consegue. Então, se você está passando por um momento de dificuldade em qualquer área, na área afetiva, na área econômica, na área social, busque ajuda em qualquer lugar. Busque ajuda, não fique só. É isso aí, pessoal. Então, terminamos a nossa conversa aqui, mas vamos continuar com vocês escrevendo aí nos comentários. Tudo de bom. Tchauzinho.